Excelentísimo embajador de la República Federativa de Brasil ante el Reino de España, querido director general de Iberoamérica, don Pablo Gómez de Olea, autoridades, querido Rui Amaral, secretario general adjunto de la SEGIB, querida embajadora, excelentísima señora embajadora de Bolivia ante el Reino de España, querido José Antonio Vera, presidente de EFE, autoridades, amigos y amigas, bienvenidos a la Casa de América, a la tribuna EFE que se celebra en esta institución de manera regular. Hoy tenemos como invitado ilustre al ministro de Educación de Brasil, a don Aloísio Mercadante, que nos va a explicar las reformas en general en su país en estos 10 años. Si entendemos el mundo del siglo XXI, el mundo de la globalización, tenemos que conocer bien qué es lo que ha sucedido en Brasil en estos últimos 10 años. Gracias a la estabilidad política, a la estabilidad macroeconómica de la región y del país en concreto de Brasil, se han producido una serie de cambios en todos los ámbitos sociales, educativos, económicos muy importantes. 40 millones de personas han abandonado la pobreza en 10 años, y se dice pronto si pensamos que es una población de 200 millones. En Latinoamérica en este tiempo 50 millones lo han hecho, es decir, el 80% de las personas que se han integrado a la clase media provienen de Brasil. Y eso ha sido gracias, como decía antes, a la estabilidad política de los gobiernos de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff y del avance económico y, por supuesto, por las políticas sociales que explicó con mucho detalle el ministro de Educación, a quien le agradecemos que haya estado 3 días en la Casa de América. Y antes hacíamos una broma, y es que a uno de los despachos de la Casa de América le vamos a dar su nombre, porque han sido 3 días muy intensos de reuniones con los medios de comunicación, con la sociedad civil española, y que nos ha servido para tomar el pulso de un país que desde la Casa de América le estamos dando la importancia que se merece por su diversidad cultural, su diversidad en todos los ámbitos, y porque tenemos una relación muy estrecha entre España y Brasil que nos obliga a conocernos más si cabe. Y yo también quiero agradecer al ministro y al embajador que consideren la Casa de América como la Casa de Brasil en Madrid, además de que tenga una magnífica Casa do Brasil con quien también hacemos actividades y somos muy amigos. La tribuna EFE, como saben, consiste de 2 partes. En primer lugar, habrá una presentación del ministro y después una ronda de preguntas. Tienen unos papeles que les hemos ofrecido para que formulen las mismas, y habrá, por tanto, un diálogo que moderará José Antonio Vera. Sobre el ministro Mercadante, algunas pinceladas de su currículum, y es que es un político que lleva 40 años dedicándose a la vida pública y a la política, tanto como fundador, miembro fundador, dirigente histórico del Partido de los Trabajadores, el partido del presidente Lula y de la presidenta Dilma. Tiene una labor docente importante y además no solo como profesor, sino también como administrador en el ámbito educativo, y en este último periodo ha tenido puestos relevantes en el gobierno de Brasil. En el año 2011, la presidenta Dilma Rousseff le pidió que fuese ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde el año 2012 es ministro de Educación. Además, es autor de diversas obras y les recomiendo que lean la última que presentó ayer en la Casa de América, Dilma, de Lula a Dilma 2003-2013, porque ese libro es una obra importante para conocer las claves de esta década prodigiosa de Brasil. Muchas gracias, ministro. Tiene usted la palabra. Yo quería agradecer a Tomás por la acogida acá estos días de intenso trabajo. Hay una lenda acá y una señora que se llama, creo, Raimunda, que fue la hija del marqués que se murió y que vive acá y habita de forma inusual los espacios. Y yo ya estoy íntimo de ella, de tanto que me quedé acá todo este día, estoy muy bien acolhida. Quería saludar también a José Antonio Vera, de la agencia F, que me brindó con fotos muy antiguas, y
é muito difícil mirar como nós cambiamos para pior tão rapidamente. Pero as fotos são momentos muito especiais. E saudar ao embaixador Poque, que acá está, que é um embaixador muito atuante em Brasília, estuvo com Lula muitos anos como chefe do cerimonial e contribui muito para a relação entre Brasil e Espanha. E todos vocês que estão, não tenho acá na nominata, me solicito excusas por isto. Eu queria falar primeiro que o processo histórico de construção de um novo projeto de desenvolvimento em Brasil não nasceu de uma teoria pronta e acabada. Nós teníamos algumas definições importantes, alguns princípios, pero fomos construindo, estamos construindo um processo que estamos sempre avaliando que passos demos e o que podemos aprimorar e consertar. Portanto, não temos a pretensão de que o Brasil seja um modelo, pero apenas compartilhar uma experiência que é muito rica e que tem alguns cambios estruturais que podem contribuir nesta busca histórica por novas respostas a um desenvolvimento que seja mais inclusivo, mais democrático, com capacidade de redefinir um pouco as relações sociais, a desigualdade social, sobretudo, no marco do desenvolvimento econômico. Então, a nossa primeira preocupação histórica foi deixar claro aos mercados financeiros que estavam muito incomodados com a possibilidade de ter um presidente operário em um país com a importância do Brasil, que nós teníamos, como tivemos ao longo da história desses 10 anos, um compromisso inegociável com a estabilidade econômica. Não apenas com o controle da inflação, porque mantivemos a inflação sempre e vamos mantê-la dentro dos limites do regime de banda que temos em Brasil. Portanto, sempre tivemos um esforço muito intenso com a estabilidade monetária. Pero mais allá, somos uma esquerda que tuvo e tem prudência em la política econômica e um compromisso com os fundamentos macroeconômicos mais relevantes. Soubemos acumular reservas cambiais da ordem de 380 mil milhões de dólares, o que nos dá uma importante estabilidade nas contas externas, e partimos de um país que era deudor, que estava em Fundo Monetário Internacional e que hoje contribui para a FMI, que é um país acreedor. Deixamos de ser problema da economia mundial e contribuímos como parte da solução dos problemas macroeconômicos globais. Depois tivemos um esforço muito intenso em la política fiscal. Somos dos poucos países que reduziu de forma significativa a dívida pública líquida, mesmo em la crise. Teníamos uma dívida de 60% do PIB e agora estamos como 35%. E este esforço fiscal de manter um superávit primário, sempre tivemos que fazer ajustes para políticas anticíclicas, porque a política fiscal é parte de uma política econômica que tem que ter capacidade de se ajustar a conjunturas econômicas recessivas internacionais como enfrentamos nestes últimos anos. Então, estabilidade e a evolução das contas externas e das contas públicas foram parâmetros fundamentais para uma construção exitosa de crescimento sustentável. Nós temos um modelo de autonomia operacional do Banco Central, tanto que o Banco Central agora aumentou um pouco a taxa de interesse básica por problemas de pressão inflacionária, sempre tuvo autonomia operacional, mas não independência. Creemos que a política monetária tem que ser parte de uma política econômica e temos uma concepção de mais regulação do sistema financeiro, de mais prudência em el sistema financeiro, tanto que nesta última crise, na crise da subprime, não tivemos nenhum impacto no sistema financeiro brasileiro. Temos mecanismos muito rigorosos de prudência e regulação do sistema. Uma outra dimensão nova foi o rolo de los bancos públicos em Brasil. O BNDES, que é nosso banco de inversión, que financia a inversión,
hoy es mayor que el Banco Mundial y tiene un rol decisivo en financiar las inversiones productivas. El BNDES es un banco muy estratégico. Y tenemos el Banco do Brasil, la Caixa Econômica Federal. La Caixa Econômica Federal financia la infraestructura, sobretudo un fuerte programa de habitación popular. Y el Banco do Brasil es un banco comercial completo. En la crisis, la banca privada se retraiu mucho. Había una crisis de liquidez, una insegurança sistémica, y la banca en todo el mundo, a nivel internacional, en Brasil, tuvo una fuerte retracción. Y nosotros fizemos los bancos públicos tener una actitud muy ofensiva del crédito. La participación pública creció mucho en estos años para hacer una política anticíclica y mantener el crecimiento, la inversión y sustentar el proceso. Por tanto, la banca pública tiene un papel de regulación. Y ahora hay un ambiente macroeconómico que permite una reducción progresiva, cuidadosa de la banca pública, a medida que el banco privado ocupe sus espacios regulares, pero es un instrumento importante de regulación financiera. Y creemos que esta concepción es más segura y más eficiente. Nosotros, no entanto, o aspecto mais relevante, historicamente, foi colocar o social como eje estratégico do desenvolvimento econômico. Desde o início do governo, quando hacíamos uma política de transição cuidadosa em um compromisso com a estabilidade econômica, macroeconômica, começamos a criar novos instrumentos de políticas sociais. O primeiro instrumento foi a beca de família. Temos hoje 15 milhões de famílias que estão protegidas por esta política de ingresso. As famílias que estão abaixo da linha de pobreza têm direito a acessar um cadastro nacional único, transparente, auditável, com critérios republicanos e objetivos, para ingressarem neste programa. A contrapartida da família que tem assegurada um ingresso mínimo de cidadania é manter os filhos na escola, e nós, o Ministério da Educação, faz a fiscalização da frequência escolar, e os filhos têm que ir em todos os programas de saúde pública. O que passou em 10 anos? Aumentamos muito a frequência escolar, e os mais pobres têm uma frequência superior ao promédio, incluso em níveis importantes, como, por exemplo, a ensinância média, estes niños pobres, jovens pobres, têm um desempenho acadêmico superior ao promédio que existia. O que isto demonstra que quando tu dá a oportunidade de estudar a uma geração que não tinha a possibilidade de se manter na escola por problema de ingresso familiar, tem possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e de abrir novas oportunidades. A beca de família cambiou, portanto, indicadores educacionais e de saúde pública muito importantes. Reduziu a mortalidade por desnutrição infantil, reduziu a mortalidade por problemas de ausência de vacunas e tantos procedimentos, os indicadores físicos de crescimento, de peso da população evoluíram muito positivamente e é um programa largamente exitoso. De forma complementar à beca de família, tivemos um crescimento sustentável e progressivo do sueldo mínimo, que é reajustado à inflação mais ao crescimento do PIB todos os anos. Isto deu um crescimento real de 70% na década e atinge 29 milhões de trabalhadores. Os pensionados, o sueldo mínimo e os que estão no mundo de trabalho. A beca de família, o sueldo mínimo e uma forte política de emprego, e aí quero também expressar uma coisa relevante. Nós criamos uma concepção que o emprego não pode ser uma variável de ajuste da política econômica. O emprego tem que ser um objetivo estratégico da política econômica. Promover emprego, criar emprego, é um desafio histórico importante para ter uma redução do desequilíbrio social e um bem-estar compartilhado. Então, criamos 20 milhões de novos empregos na década. Este ano, 1.200.000 novos empregos. Estamos com uma taxa
uma taxa de desemprego que é de 5,2%. Quase uma situação de pleno emprego, em muitos setores, pleno emprego. Porém, temos que ter racionalidade econômica. Se estamos empregando mais, estamos pagando sueldos melhores, estamos perdendo competitividade frente a países que estão desempregando, reduzindo o sueldo e reduzindo direitos sociais. Pero hacemos isto com consciência econômica. Este é nosso objetivo. E estamos buscando construir a competitividade com outros instrumentos que não seja o desemprego e a redução de sueldos. Primeiro, reduzimos fortemente impostos, em geral, sobretudo impostos sobre os custos das empresas para contratação do trabalho. Então, empregos são as contribuições fiscais do trabalho foram reduzidas fortemente. Depois reduzimos também o custo da energia, porque temos uma matriz basicamente renovável, fundamentalmente de energia hidroelétrica. E as usinas hidroelétricas que estavam sob concessão ao setor privado, quando venceram as concessões de 30 anos, repactuamos com uma redução de 18% a 32% da tarifa de energia. Com isso, ganhamos competitividade energética. Em terceiro, estamos fazendo um forte programa de parceria com o setor privado para inversões em infraestrutura e logística. Tivemos agora a concessão de 5 aeroportos, pero recente, a semana passada, 2 aeroportos, com um aporte de 21 mil milhões de reais. Estamos agora com as 4 carreteras importantes que estão em regime de concessão e vamos fazer com ferrovias. Então, estamos fazendo uma parceria para atrair inversão privada na infraestrutura, que é um grande desafio. Nos quedamos 20 anos com baixo desenvolvimento, sem inversão pública em infraestrutura, e há um constrangimento na infraestrutura. Dois exemplos. Nós teníamos, em 2003, 37 milhões de passageiros em voos aeronáuticos. Agora temos mais de 100 milhões. Então, a demanda cresceu mais de 3 vezes. No ano passado, 17 milhões de pessoas voaram em um avião por a primeira vez em sua vida. É incrível, ao povo lhe gusta voar de avião. Há uma classe média que se sente muito incomodada com isto. Eu tive uma experiência fantástica. Estava no aeroporto, uma senhora a meu lado. Mira, Mercadante, não é possível. Falei, mas senhora, o voo está em la hora. Estou aqui contigo, esperando como qualquer cidadão. Que não é possível? Vocês transformaram o aeroporto em uma rodoviária. Isto me incomoda muito. Falei, minha senhora, nós viemos para isto mesmo. Viemos para que a gente que nunca pôde voar possa voar. Então, há 40 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Muitos são do nordeste do Brasil. E iam e volviam, como Lula, por exemplo. Lula, quando era chico, veio 12 dias de viagem, se chamava pau de arara, o transporte. Era caminhão que veniam para trabalhar e, muitos anos depois, um dia pegavam um bus para voltar à sua origem. Agora vão de avião. E lhe gusta muitíssimo. É uma experiência fantástica. Eu tenho todos os dias, como sou uma pessoa pública. Outro dia havia uma senhora, Mercadante, posso falar contigo? Pois não, quer dizer, como eu vou saber que o avião vai chegar em minha cidade? Pois não, há um sonido, vai falar, o avião está bajando em Fortaleza, vai da Fortaleza, e a senhora vai falar. Mas quem habla? Há uma aeromoça, há uma senhora que vai te dar uma comida. Há comida, vai tomar uma bebida. E se eu dormir, não há problema, porque ela vai te acordar, o avião barra. Então, não tinha a menor ideia do que era voar em um avião. Seu marido era um trabalhador da construção civil, e muito simples, e estava por primeira vez. Eu estava em outro voo, por exemplo, que os dois miraram o mar de arriba, de um avião, e acharam aquilo a coisa mais hermosa que podiam imaginar. Estavam chegando em Rio de Janeiro por a primeira vez. Então, há um constrangimento da infraestrutura. Mas é uma boa renda para quem tem algum compromisso de solidariedade social e crê que a inserção social é um avanço histórico. O mesmo se passa em el trânsito. Acá também não está nada bem, mas allá está muito difícil.
En 10 años fueron 30 millones de coches a más en la calle. 30 millones de coches. Somos el cuarto mercado mundial de la industria automotiva. E isto criou um problema de tráfego muito grave. E precisamos rapidamente de investimento em metro, em bus, em corredores, para tentar melhorar o transporte público, porque não há outra alternativa. E retomar o investimento em ferrocarril para dar novas opções de transporte de massa. Então, estas políticas estamos fazendo com parceria com o setor privado para tentar melhorar a infraestrutura mais rápido e acolher este desafio de absorção desta população emergente. Então, este processo, racionalidade macroeconômica, política de inclusão social e mercado de trabalho aquecido, uma taxa de desemprego muito baixa, isto permitiu uma redução fortíssima do índice de Gini, que é um indicador de desigualdade que demonstra que mesmo em la crise pós-2008, nós somos um dos poucos países que a desigualdade social segue sendo reduzida fortemente, com os desafios da competitividade que eu mencionei. No entanto, como dijo a presidenta acá em el país, o fim da miséria é apenas o início de um processo. Há novas demandas e novos desafios, sobretudo em las políticas sociais, saúde, educação, segurança. Há um grande desafio, transporte público. Um exemplo disso foram as manifestações de junho, que para quem como nós nasceram na calle, na luta social, não é um fenômeno que nos incomode. A democracia contemporânea não será mais apenas uma democracia representativa. A internet e as novas relações sociais, as novas formas de comunicação, vieram novos movimentos sociais, sobretudo na juventude, que quer ser um sujeito histórico, participar, reivindicar, protestar e propor. A gente não quer simplesmente ter uma relação com a política que é eu voto a cada 4 anos e tenho um representante. Não, querem ser ouvidas, querem participar, querem interagir. E há que se desenvolver novos mecanismos para isto. Nós temos, por exemplo, um instrumento interessante que são as conferências nacionais. Em la educação, eu vi aqui que há um debate sobre política educacional na lei educacional. Por exemplo, antes de apresentar uma lei eleitoral, hacemos todos os anos uma conferência nacional, que são eleitos maestros, estudantes, padres, intelectuais, que vão participar desta conferência e definir algumas propostas ao governo. Nossa conferência será em fevereiro. E essas propostas são incorporadas, elaboradas por el governo, que formula políticas públicas e iniciativas legais. Então, tu empeça uma mudança legislativa pactuada, concertada, mais como política de Estado do que política de governo propriamente. E temos, em caso da educação, um Plano Nacional de Educação, que é decenal, para ter definições claras para qualquer governo seguir as definições estruturantes do país. Pero, apesar disto, as manifestações foram muito fortes. Eu escrevi, o último capítulo do livro habla disto. Eu creio que muitos não sabiam porque estavam na calle, pero sabiam porque não estavam em casa. Porque queriam mais. Nadie queria retrocesso ao passado. Queria mais rápido os cambios e mais avanços em las políticas sociais. E também uma reforma em la política. Temos um sistema político que recorrentemente tem problemas de financiamento de campanha, de caja 2, mi partido, incluso o PT, involucrado em problemas desta natureza. Praticamente todos os grandes partidos têm problemas judiciais, problemas de denúncias, problemas de apuração. Aperfeiçoamos os mecanismos de controle do Estado, a lei de transparência. Então, estas coisas estão mais manifestas, mas a democracia tem que ter um custo. Tem que se definir qual é este custo e como se paga este custo, com mais transparência e com mais clareza, com mais objetividade. Nas manifestações, esta era uma dimensão importante. Nós propusemos, como não há consenso no Congresso para fazer uma reforma, em realidade há um alto interesse dos parlamentares, eu fui 20 anos parlamentar, de não fazer a reforma, porque eles estão lá por as condições que são nestas regras. E o câmbio pode significar que eles não voltem ao mandato. Então, propusemos um plebiscito nacional,
que é um instrumento constitucional. A presidenta propôs, vamos fazer um plebiscito popular para definir a reforma política. Tem 85% de apoio nas encuestas a ser um plebiscito, mas necessita ser apoiado por el Congresso, que não apoia nem o plebiscito, nem hace a reforma. E mantivemos um impasse que já dura há algum tempo. Creio que isto é uma debilidade do processo político. Às vezes, a sociedade mira a representação política como um espelho partido que não compõe uma imagem de uma nação. São fragmentos, e isto gera esta desintonia entre a nova geração, que é nativa digital, os dirigentes políticos, como eu, que são analógicos por formação, e um Estado que é cartorial, que não consegue acompanhar nem os analógicos, muito menos os digitais. Então, há um desafio de como criar novos canais democráticos de expressão. Mas há uma especificidade em Brasil. Há um aprendizado mútuo. Primeiro, para esta geração que está na internet, a internet não substitui a democracia. É um equívoco. E a democracia é dissenso, não é um aparente consenso que é fácil construir em uma rede social. É dissenso. Por isso, os partidos, são parte, não são el todo. Esta nova geração tem que aprender que, mais allá que fazer o protesto como proposta, terá que, se quiser cambiar a sociedade, se organizar em partidos, ter um coletivo, ter uma ideologia, ter um programa político, ter liderazgo e disputar a sociedade. Como nós outros fizemos durante 30 anos, para criar 10 anos de luta para criar o PT, 20 anos em la oposição, fizemos pós-doutorado em oposição. Lula perdeu 3 eleições presidenciais. Eu era coordenador de campanha e fui candidato a vice-presidente da República. Perdi todas também com ele. E aprendemos na derrota. Mas nunca desistimos de chegar um dia ao governo e fazer reformas mais profundas do que poderíamos fazer fazendo movimentos. Eu era líder estudantil, líder docente, fui construtor da Central de Trabalhadores, da CUT. O presidente foi líder sindical, muitas huelgas, muitas lutas, sempre. Mas isto cambia pouco. Contribui, mas tem que ter partidos. Esta coisa apolítica da nova geração, apartidária, isto não constrói democracia nem cambios. Isto acaba se erodindo e frustrando a gente. Há que combinar a luta social com a participação política efetiva. Então, diferente da primavera árabe, que havia uma manifestação popular por democracia, nós outros não temos problema de democracia. Há liberdade partidária, liberdade de prensa, liberdade de organização. Nunca tuvo um ato do governo nosso de ataque à justiça, ao parlamento ou à prensa. Sempre respeitamos os poderes e a independência dos poderes, e o Estado de Direito, e os contratos. Respeitamos todos os contratos que haviam por Estado brasileiro. Segundo, não é um movimento social como ocupa em Wall Street, que era um movimento contra um governo que estava socorrendo a banca e a gente perdendo sua habitação, e não havia políticas públicas. Tampouco é um movimento como os indignados, em uma situação de perda, de barra de direitos e de desemprego muito forte na juventude. Nosso movimento é por mais câmbio, mais velocidade nos câmbios, melhores políticas sociais. No momento que há emprego, há ingresso, há política de inclusão social. E, diferente de outros governos, Dilma dijo, mira, eu estou ouvindo a vocês. Muito bem que estão na calle, sigam na calle, digam claramente o que querem e vamos falar. E começamos uma negociação com praticamente todos os setores sociais involucrados. Criamos 5 pactos nacionais, a reforma política, combate à corrupção, estabilidade econômica e responsabilidade fiscal, porque um governo não pode ser populista, mira, eu vou atender todas as demandas, não tem responsabilidade fiscal e o processo não se sustém. Depois, em la saúde, fizemos um programa de aumentar a oferta de médicos, porque temos 1,8 médicos para 1.000 habitantes, acá há 3,5 médicos para 1.000 habitantes, e isto é um problema. O Brasil tem uma oferta de médicos muito baixa, então estamos importando 13.000 médicos em curto prazo, incluso médicos espanhóis que estão allá, e espero que vão gostar muito, vão escrever cartas acá para que mais se vão allá, e o idioma não é totalmente um problema. A gente aí como compreender um pouco o que se habla,
Para nós outros, espanhol é um português mal hablado e vice-versa. E podemos falar esta coisa que eu estou falando aqui, que é um portunhol muito precário, e se compreende o que se habla. Então, queremos mais médicos. E hoje há 84% de apoio popular a esta política. Os médicos se quedam em atenção primária com tutoria e supervisão por 3 anos. E se fizerem um exame de revalidação de diploma, pode ser médico em qualquer atividade em Brasil. E vamos ampliar a formação de médicos e formar médicos mais comprometidos com a saúde pública. Depois, a outra iniciativa foi aumentar o pressuposto da educação. Somos, em el último estudo da OCDE, o estado que mais investe em educação a partir de seu pressuposto. Comprometemos 18,13% de nosso pressuposto nacional em educação. Pero o PIB de Brasil é a 6ª economia do mundo, pero o PIB per capita é $11.600. O promédio da OCDE é $36.000. Portanto, nós temos um PIB per capita 1/3 do promédio da OCDE. Então, apesar do esforço do Estado ser muito elevado, a inversão efetiva por estudante na escola é mais ou menos 1/3 do que é o promédio da OCDE. E para sermos competitivos na educação com qualidade, na rede que tem 71 milhões de estudantes, 2 milhões de professores, nós precisamos de mais recursos ainda. Por isso, Dilma propôs todo o ingresso de petróleo para a educação. O Brasil está se transformando em um grande produtor e exportador de petróleo. Queríamos 100% da renda pública do petróleo para a educação. Aprovamos 75% e 25% para a saúde. Como o Ministério da Saúde já foi em el passado da educação, é um ministério hermano, não nos sentimos muito prejudicados. Estamos muito generosos, pero 75% vai bem. Vamos ter recursos muito expressivos nos próximos 30 anos para dar um salto histórico na educação. E aí termino. Por que a educação? Porque somos um país muito forte em termos de recursos naturais. O Brasil é hoje o 3º maior produtor e exportador de alimentos no mundo e é o país que mais aumenta o excedente exportável de alimentos há 10 anos. Somos o 4º mercado de automóveis, o 3º de computadores, o 4º de refrigeradores, somos o 1º produtor mundial de suco de laranja, somos o 1º de carne, o 2º de aves, o 3º de cerdos, o 2º de soja, o 3º de maíz. Então, temos uma potencialidade econômica por recursos, temos a maior mineradora do mundo, a Vale, seremos uma grande potência petrolífera, mas não podemos nos acomodar em ser um produtor de commodities. Teremos que disputar os setores de mais valor agregado, de mais investigação, de trabalho mais qualificado. Por isso, a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação são a dimensão mais importante para aproveitarmos recursos não renováveis, como são o petróleo, para criarmos recursos infinitos, como é o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação. E por isso temos um programa educacional muito intenso, uma forte expansão na educação infantil, um programa de alfabetização, que é um pacto nacional, que damos uma beca para 310.000 maestros alfabetizadores, fazemos uma avaliação externa no Ministério da Educação de como está a avaliação das crianças com 7 e 8 anos. Estamos avançando em educação tempo integral, temos 50.000 escolas hoje, com uma jornada de 7 horas, 3 horas a mais de matemática, ciências e linguagem. Temos um forte programa de educação técnica profissional, o Pronatec, 5.400.000 matrículas em 2 anos. Estamos dando muita ênfase em educação técnica profissional, incluso desenvolvendo a perspectiva alemã da Fundação Fraunhofer do modelo dual, trabalhar estudando, estudar trabalhando, porque estamos com o mercado de trabalho muito aquecido, mas formação, produtividade em el trabalho, fazer com mais eficiência, com mais qualidade. E se o Ocidente não faz isto, não haverá como concorrer com os preços arrasadores de custos de China. Eles têm escala,
tem eficiência, e a indústria acá terá que cambiar, ter mais eficiência, e a eficiência não pode ser construída simplesmente barrando o custo de trabalho, e sim aumentando a capacidade de produzir, de ser mais barato, com mais eficiência e com mais qualidade do que se faz. Então, temos um forte programa de formação técnica profissional e expandimos a educação superior em 160% e a pós-grado em 179%, com políticas de inclusão social à educação nacional superior. Eu demonstrei ayer, temos um programa que se chama ProUni, que nós damos isenção fiscal para as universidades privadas. Em contrapartida, teremos 1.200.000 becas de estudo para os estudantes pobres, que o Estado define quem ingressa por meritocracia em las universidades privadas gratuitas. Então, gratuidade em contrapartida de isenção fiscal, de renúncia fiscal. Temos um programa de financiamento subsidiado, muito subsidiado, para mais de 1.100.000 contratos, e temos uma política de cotas. Metade de todas as matrículas em la educação superior, em todos os cursos, medicina, engenharia, física, matemática, são para os estudantes da escola pública. Entre eles, baixo ingresso, negros, que ao ano 97, só 2% dos negros em Brasil teriam curso superior ou acesso à universidade. Hoje são 11%, mas eles são 51% da população. E eles têm o direito de ter uma política de ação afirmativa. E indígenas. Então, há um recorte de ingresso, raça, negros e indígenas. E esta política de inclusão, para a frustração dos conservadores e céticos, a discrepância de notas em exame nacional de ingresso entre cotistas e não cotistas tem estado entre 13% e 4% em el máximo. Ou seja, os melhores estudantes da escola pública têm a mesma condição que o promédio da escola privada. Então, há um processo de ingresso que cria uma tensão, como no aeroporto. Uma senhora me falou, você faz uma educação que é impossível. Eu falei, por que, senhora? Porque a hija de minha empregada se foi à universidade, e meu hijo não. Eu falei, mira, viemos para isto. Então, porque isto é que vai distribuir ingresso, que vai criar justiça social. Há uma possibilidade de oportunidade a uma população que nunca teve acesso. É lastimável que acá não estão os estudantes de Ciências Sem Fronteiras que estavam ayer à noite para mirar nas pessoas que estão e verificar como são. Bom, sim, já tenho. A presidenta quer falar comigo, eu tenho que ir allá. 10 minutos, né? Assim que chamar, me chama. Então, vamos concluir acá. Estamos fazendo uma forte política de inclusão. E, finalmente, temos um programa que se chama Ciências Sem Fronteiras. 60.000 becas de estudo. Os melhores estudantes da Universidade de Brasil e as melhores universidades do mundo. Incluso em várias universidades espanholas, teremos acá como 3.000 becas de estudo. Estamos fazendo um forte programa de formação em inglês. Agora vamos lançar o francês e o espanhol. Queremos fazer para alemão e mandarim, para estimular o domínio da proficiência na segunda língua e uma presença, graduação, doutorado e pós-doutorado em grandes centros de excelência internacional. E para terminar, o mais difícil para nós é fazer uma política educacional que se articule a ciência e a tecnologia com a inovação. Uma cultura mais empreendedora, mais foco na inovação, mais criatividade no mundo da produção. Não basta ter excelência acadêmica. Tem que ter patentes, tem que ter capacidade inovativa, produzir com mais eficiência para poder sustentar um desenvolvimento estratégico do Brasil. E, por último, somos um país que tem uma política internacional muito voltada para a integração regional. O Brasil não tem problemas com nenhum vizinho há 140 anos. Temos uma cultura de uma diplomacia de paz. Não queremos ser uma potência militar, nem mesmo uma potência nuclear, ou o que quer que seja. Queremos ter uma relação de cooperação, de solidariedade,
Não queremos ser modelo a quem quer que seja, porque não queremos nisto. E durante muito tempo, e a gente em Brasília dizer que nós outros temos que fazer. Cada país tem que fazer sua própria história, seu próprio caminho, suas próprias condições específicas, pero queremos compartilhar nossa experiência, que de uma cultura bastante plural, de uma convivência com a diversidade que constitui nossa sociedade, e demonstrar que é possível, mesmo na crise, reduzir fortemente a desigualdade social e ter uma política de inclusão social, não só o ingresso, mas sobretudo a educação, que é a forma sustentável de criar uma sociedade mais igualitária, mais generosa, mais solidária. Então, esta é pouco a nossa história, a nossa forma de ver estes avanços. Estamos muito motivados para seguir adiante com este processo.